Irmãos, vamos orar, ministrar aqui a palavra. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, tudo que já foi ministrado ao coração do Senhor essa noite, tudo aquilo que o Senhor já falou conosco. Te agradecemos, o Espírito Santo, Jesus, muito obrigado. E eu peço a Ti, querido Espírito de Deus, que o Senhor venha me capacitar a falar de Ti. Que a linguagem seja entendida por todos. Ó Pai, querido Espírito Santo, venha falar com cada um de uma forma tremenda e especial. Em nome do Senhor Jesus, também eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito maligno, ó Pai, tentando prejudicar o entendimento, colocando uma fortaleza na mente dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que todos estejam liberados para ouvir e receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós ministramos aí o livro de Mateus, foi muito bom, várias mensagens. Falamos sobre a descida, a ressurreição de Jesus, depois a subida de Jesus, a ascensão de Jesus, e depois também a descida, do Espírito Santo, uma iniciação dali de Atos dos Apóstolos, que foi bênção, E na semana passada, Deus falou bastante com todos nós, na questão do arrependimento, essas coisas todas. Mas agora eu falo aí com você, para você ficar atento, em nome de Jesus, você ficar alinhado e deixar Deus falar com você. Nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. No caso, hoje. E domingo que vem, nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo na igreja. A obra do Espírito Santo na vida do cristão e a obra do Espírito Santo na igreja. Que é muito importante, tá, irmãos? Fique atento, eu escrevi algumas coisas, mas eu gostaria de passar uma mensagem bem didática, simples, clara, para que você entendesse. Isso é muito importante. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Amém? É longe, Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Isso é Jesus falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é? O que você acha que é o Espírito Santo? Nós conhecemos bem com relação ao Pai, Você vê desde o Antigo Testamento, quando nós vamos ler a Bíblia, falamos Pai, nós vemos Pai como um Deus soberano, que tem tudo ao seu controle, que dá as ordens, fala pelos profetas. Não é verdade? A gente costuma ter uma relação de pai. E não é difícil a gente entender o Deus Pai por uma projeção do nosso relacionamento com o nosso Pai. Aqueles que tiveram, E tem e sabe como é. E tem a questão do Filho, Jesus Cristo, tem as promessas de Jesus. Jesus Cristo cumpriu as promessas. E aí morreu por nós, tal. Na verdade, eu quero dizer para você que não é fácil entender o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, é muito fácil. É fácil num sentido,
E é difícil no outro sentido. Amém? Eu vi um comentarista, né, um autor, né, de um comentário bíblico, um teólogo, ele falando uma interessante. Ele falou o seguinte, que o Espírito Santo, ele é o único que não se ira. Que você vê que Deus, né, em alguns momentos, ele se irou contra o homem, pelo que ele fez. Jesus também, ele foi, né, chicoteou lá algumas vezes, ele falou firme. O Espírito Santo não. Não é verdade? Eu falei, é verdade, cara. Abordou de forma... O Espírito Santo é paciente. E engraçado que Jesus falou que se alguém, né, blasfemasse contra ele, teria perdão, mas não contra o Espírito Santo. Então, tem algumas coisas assim que nos leva a refletir e a temer até a presença do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele também é Deus. Para você ter uma ideia, a importância do estudo, do conhecimento do Espírito Santo, que nos cursos de teologia, bons cursos de teologia, tem sempre uma matéria que só estuda o Espírito Santo, que é pneumatologia. Vai estudar só o Espírito Santo, que é chamada doutrina do Espírito Santo. Também nos manuais de teologia sistemática tem geralmente um capítulo só do estudo do Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Que nós poderíamos falar do Espírito Santo? É Deus habitando em nós. É a presença do Pai. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade. Ele que nos direciona. Está presente em todo mundo? Não. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E aí, será que a pessoa aceitou Jesus e aí faz as coisas não conforme a palavra, andando uma vida totalmente errada? O Espírito Santo está com ele? São questões. Não é verdade? O Espírito Santo é isso. E muito mais, né, do que a gente imagina. Tudo bem? Os discípulos precisavam se encher do poder do alto, que é o revestimento. Jesus Cristo falou, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Interessante isso, né? Interessante. Eu estava até falando esses dias aí, você vê a importância da gente, da nossa ação também. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Mas e o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não prega? Ele tem muito mais poder, tem muito mais convencimento, mas ele age quando nós fazemos a nossa parte. A evangelização, a ministração da palavra, na unção e na direção do Espírito Santo, dá muito mais eficácia. Por isso que Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém, para que vocês recebam o revestimento do Espírito. Amém? Dependemos do poder de Deus para termos uma vida cristã de vitória, para realizarmos a obra de Deus. Então, a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Ele vem, aceita Jesus, ele tem coisas a vencer, tem pecados a vencer, vícios, tem hábitos errados, linguagem totalmente errada. Ele é uma nova criatura, ele tem que aprender a viver, a se portar como uma nova criatura. É um nascimento. E nós não podemos, irmãos, rejeitar, seja lá quem for. Precisamos dar o ombro e ajudar que essa pessoa caminhe. Amém? Jesus falou para eles esperarem o revestimento
e depois pregarem para o mundo. Mas não há impedimento de você aceitar Jesus hoje e já falei, olha, foi bom, eu gostei, vai. Não tem problema algum. Mas o Senhor Jesus nos mostrou ali o que aconteceu em Atos, a importância do revestimento, do enchimento total do Espírito. E eles esperaram, eles buscaram, nós vimos durante mais ou menos 10 dias, e ali o Espírito Santo desceu. Ele confirmou. Amém? Nós até falamos, que no Antigo Testamento, lá no Sinai, quando veio as tábuas da lei, o Espírito de Deus, a presença de Deus foi como fogo no monte. E lá em Atos dos Apóstolos foi como fogo em cada uma das pessoas, mostrando que o Senhor estaria trabalhando pelo Espírito em cada vida. Amém? Lembro também, irmãos, que a vinda do Espírito Santo foi algo almejado dos profetas, até mesmo dos apóstolos antes. Tanto é que depois que eles tiveram o revestimento, eles foram tremendamente usados pelo Senhor. Nós temos privilégios que eles não tiveram. E muitas das vezes não valorizamos tudo isso. Amém? Ok. João 15, 26. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Consolador, o Espírito Santo, ele veio consolar. Por quê? Jesus Cristo subiu. Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Ele vem nos consolar. Nós não estamos com a presença física de Jesus conosco, pois Ele está vivo, mas seu Espírito, o Espírito de Deus, em algumas partes na Bíblia, fala o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus está em nós. Trabalha na igreja. Amém? Ele nos consola. Ele também vem do Pai. João 14, 16 e 26. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo faz até isso, ele lembra. Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele faz a obra na vida daquele que se coloca, que se entrega para o Senhor, que se dispõe. Então ele vem da parte do Pai, enviado por Jesus, fruto da sua oração. Vamos ler João 14, 15 a 18. Olha só. Isso. Amém. Já vos não chamei servos, porque o servo não... Não, estou lendo o 15, não. 14, 15 a 18. Isso. Amém. Se pedirdes... Não. 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Não vos deixará órfão, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas o Senhor Jesus, Ele intercedeu e mandou o Espírito Santo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo é fruto da intercessão, da oração de Jesus. Jesus falou: olha, eu não quero deixar eles só, Pai. E o Senhor, Deus, mandou o Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus estava em Samaria, era em Samaria antes, fisicamente, em tal. Mas, quando ele subiu e veio o Espírito Santo, ele já estava em todo lugar. A obra foi muito mais ativada. Obviamente, consequência do trabalho todo de Jesus. Então, foi muito mais eficaz. Está em todo lugar. Quantas igrejas agora estão se reunindo? Quantas pessoas estão abrindo o coração para o Senhor? E o Espírito Santo está tocando em todo mundo, irmão. É tremendo isso aí. O Espírito Santo também é o Espírito de verdade. João 17. João fala muito, do Espírito Santo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o recebereis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito da verdade. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Ele também testifica de Jesus. Ou seja, ele aponta para Jesus. Ele vem colocar no coração do pecador a importância de Jesus. Testifica, confirma. Amém? Ele representa Jesus. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Amém? Ele representa Jesus. Jesus nos céus, o Espírito Santo aqui na terra. Amém? Não estamos órfãos. Nós lemos já, Jesus falando que não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo por intercessão do Pai. João 16:8-15. E quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aí vem toda a parte. 12. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, ele convence o mundo. Ele convence o pecador. É ele que convence. Se eu for colocar a função mais importante do Espírito Santo, é isso. Ele convence.
Ele não força, ele aponta, mas ele convence. Ele tem uma linguagem para cada um. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu quando desceu o Espírito Santo? Pessoas de outras nações que não conheciam aquela língua estavam entendendo a mensagem. Era uma mensagem e todos entendiam. É uma representação da ministração no Espírito. Um ministra tem vários corações, até mesmo crianças, jovens, e entende. O Espírito Santo decodifica a mensagem. Eu dei meu exemplo, muitas das vezes 9, 8 anos sentado no banco, 10 anos. E eram pregadores antigos, irmãos, era gente catedrático. Gente, eu sentado, ouvia. E era muito edificado. O Espírito Santo trabalha também no coração das crianças. Amém? Dos jovens, de todos. Ele transmite na linguagem de cada um, ele fala de forma bem individualizada. Se acabar o culto, você puder assim filtrar, cada um teve uma ministração. Vai passando um filminho ao Espírito Santo, acerta isso, tá, meu filho? O outro é aquilo. Ninguém sabe a vida de ninguém, irmão. Mas ele mostra o que você tem que acertar. Irmãos, quantas vezes acaba muitas vezes o culto e a pessoa, parece saber até minha vida, rapaz. Não, eu não sei, não quero nem saber, meu. O problema é seu e Deus. Assim que é gostoso. Assim que é gostoso, não saber nem na vida da pessoa e o Espírito Santo está falando. É bonito isso. Amém? Ele guia em toda a verdade. Olha, irmãos, muitas das vezes nós somos enganados. Muitas das vezes nós somos persuadidos por filosofia, por pensamentos, até mesmo teológico, que se você olhar, olha, muito bom, mas não procede do Espírito Santo de Deus. E quem mostra a verdade é o Espírito Santo. Por isso que é importante, irmãos, nós buscarmos no Espírito a verdade. É lógico, conversarmos com os irmãos mais experientes, que já têm uma caminhada na fé, sabe? Busquem alguém, tire a sua dúvida, mas principalmente tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele não vai deixar você ser enganado. Pode ter certeza disso. Se você é do bem, se você quer o caminho do Senhor, você não será enganado. Ele vai dar um jeito de falar com você por sonhos, pela palavra. Olha, Ele vai falar com você. Amém? Ele também glorifica Jesus, ou seja, exalta sempre Jesus. Irmãos, tem hora que eu penso assim, né? Eu acho o Espírito Santo uma pessoa muito extraordinária, porque ele é humilde. Ele não se gloria. Ele é tremendo. Ele nunca fala, não, eu vou agir aqui. Ele sempre fala a obra de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, eu não viria ajudar você. Essas coisas não aconteceriam. Jesus, Jesus e Jesus. Ele até poderia falar assim, mas eu sou Deus, eu sou o Espírito, eu sou um superior. Jesus um dia foi homem. Esse Espírito que provém de Deus aponta para Jesus. Todo tempo. Jesus, é Ele, é por Ele. Ele sempre glorifica Jesus. Amém? A obra da salvação do pecador é obra do Espírito Santo. É o que convence o homem. Irmãos,
Não adianta na marra você ganhar alguém para Jesus. Não adianta. Fica lá falando todo dia. Na carne você não ganha ninguém, irmão. É no Espírito. É falar no Espírito. Agora, quando você fala no Espírito, não interessa. A pessoa, de repente, nunca mais vai ver você. De repente, não vai aceitar o Evangelho, não vai seguir a sua igreja. Mas ela vai tomar um rumo na vida. E nunca mais vai esquecer aquilo que você falou. Nunca. Nunca. Irmãos, eu já vi pessoas muito tempo depois, muito tempo, e a pessoa não esqueceu do que eu falei. Coisa rápida. Palavras que não completou nem um minuto, mas eu falei na unção do Espírito. E passou tempo, a pessoa me falou. Você entende? A obra de salvação é do Espírito, do pecador. Por isso que você tem que pedir auxílio ao Espírito Santo, andar no Espírito. Espírito Santo, me ajude. Me ajude a ganhar alguém para o Senhor. O Senhor Jesus falou: ide. Esperar em Jerusalém, já esperei, já estou cheio do Espírito. Agora eu quero ir. Me ajude. Amém? A obra também de santificação é do Espírito. O que é isso, irmãos? Olha, Ele salva o pecador, mas Ele vai guiando o pecador para a salvação, para a santificação em Jesus. Ele fala: larga isso. Ele fala: olha, você está fazendo tal coisa que me desagrada, larga isso. Meu irmão, você não vai ouvir uma voz, um anjão chegar na sua casa e falar assim: não peca não. Pode até acontecer, eu creio em tudo, tá? Eu creio em tudo. Creio que Deus pode fazer. Mas pela ministração da palavra, você não pode negar que o Espírito te aponta o erro que você está. Ele não deixa nenhuma dúvida. Ele fala: olha, fulano de tal, acerta isso que está me desagradando. Pecados, erros. E muitas das vezes, irmãos, coisa que não é pecado. Irmão, pecado, qualquer um sabe, está errado. Um e um é dois. E quando é situações e coisas que, vamos sair. Não vejo erro nenhum nisso. Converse com o Espírito Santo. Fale com Ele. Amém? Ele vai te convencer. João 14, 23. Amém. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo em nós representa a Trindade em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em mim e em você. Será que a gente crê nisso mesmo? Crê nada. Crê nada. A gente tem que aprender a crer nisso, irmão. Isso é sobrenatural. Esse dia eu estava vendo uma mensagem, o pastor Billy Graham, aí ele estava comentando alguma coisa e falou assim: olha, cristãos ateus. Falei, interessante. Durante a mensagem que ele, uma partezinha. Ou seja, ele colocando de crentes que vivem uma vida religiosa
em que parece que Deus não existe. Parece que o Espírito Santo não está do lado. Meu irmão, quem iria pecar? Um cristão ia fazer algo errado, talvez ver um vídeo pornográfico, ficar falando palavrão, tratar mal a sua esposa, ou tratar mal o seu marido, ou ficar com lascívia com alguém, pensar em sair com o vizinho, sei lá o que, irmão. Se o Espírito de Deus, se ele tivesse consciência que Deus estava do seu lado, quanto mais dentro. Cristãos, ateus. Parece que Deus é uma coisa tão distante, irmãos. Parece até que Deus não existe. A religiosidade, o hábito, faz com que o homem faça tudo mecanicamente e não viva uma vida de temor ao Senhor, como se Ele estivesse do lado, conduzindo. Amém? Mas a Trindade está em nós. É o Deus Santo, em que a pessoa só tinha acesso, só o sacerdote no Santo dos Santos. Olha, irmãos, Deus rasgou o véu de cima e embaixo, para que todos tivessem acesso a Ele. Não, irmãos, de qualquer jeito. Não, irmãos, quando eu quero, virou, agora dá, hoje não, hoje eu estou mais tranquilo, o tempo está bom, não está chovendo, não está frio, aí dá para eu ir, né? Sabe? É a Trindade em nós. A evidência que o Espírito Santo está em nós é quando eu guardo a sua palavra, demonstrando assim o meu amor para com Ele. Hoje você vê prova de amor, não é isso? Não sei mais do que. Prova de amor no relacionamento, né? Só faz uma prova de amor. Jesus, Ele sempre prova. Deus Pai, o nosso amor para com Ele. Como? Só obedecendo a sua palavra. Não inventando nada, não. É só cumprindo, fazendo bem. E coisas que também não estão na sua palavra muito direto, mas é para você. Talvez, irmãos, há coisas que o Espírito Santo vai falar só com você, para você fazer e não para mim. Então faça. Se você desobedecer, estará desobedecendo a Deus. Talvez falar com alguém que eu nem conheço, mas você conhece, é você que vai ter que falar e não eu. Fazer coisa A, B ou C, não sei. Mas faça, que Ele vai confiar coisas cada vez maiores para você. Amém? Cuidado para não ser envolvido e vencido. Irmãos, a mensagem está quase acabando. Tá? Não vou falar muito. Hoje que é assim, bem direto. Olha, cuidado para não ser envolvido. 2 Pedro 2, de 20 a 22. 2 Pedro 2, 20 a 22. Diz assim: porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-a, desviando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? Cuidado para não ser envolvido e vencido, envolvido por uma situação pecaminosa, envolvido por algo que quer a sua morte espiritual.
Essa palavra é para quem já está no caminho do Senhor. Porque, irmãos, muitas das vezes nós somos levados a não permanecermos e avançarmos para a santificação e para uma vida de intimidade do Espírito Santo. Amém? Tem também Hebreus, depois vocês leem Hebreus 3, de 12 a 15. Efésios 4, 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele se entristece quando fazemos algo que ele não gosta. Até mesmo filmes, sabe, irmãos? Eu não consigo ver certos tipos de filmes. Se há situações ali, eu estou fora. Se você sente um mal-estar ali, coisa que não dá para explicar, é o Espírito Santo falando com você, ó, tira isso. Eu não estou nem falando de coisa pornografia, não. Muitas vezes é um filme muito violento. É um filme que tem umas situações meio estranhas ali. Eu não quero. Muitas das vezes o filme, você acha que tem uma coisinha bacaninha e tal, e no meio tem cenas mais picantes, cenas ali. Muitas vezes a pessoa está até com a família, irmãos, vendo. Ou até coisas, práticas sodomitas. Você entendeu, né? E ali está no decorrer do filme. Isso você está ensinando para os seus filhos. Ele está recebendo aquilo. Então corta. Corta. O Espírito Santo, ele se entristece. Você entende? Cuidado. Sabe, irmãos, muitas das vezes, tanto eu como a Elma, orávamos, algumas casas que a gente ia orando, pessoas vendo vultos, problemas sérios, coisas se mexendo. Tá, irmão? Pessoa vendo panela cair, coisa de louco. Vendo até o mal mesmo, irmão. Às vezes a gente entrava, orava por tudo e pedia o Espírito Santo para mostrar se tinha algumas coisas. Muitas vezes a criança não dormia. Eu falei, aquele boneco tira. Quando ia ver, tinha uma consagração. Aos olhos humanos normais, não tem nada. Mas o Espírito Santo, ele sabe. Tira. Tira. Irmão, uma coisa de louco. Você olha assim, é loucura. É só no raio-x espiritual. Aquilo ali tem alguma coisa errada. O que é? Não, o Espírito Santo me falou, irmão. E tem. Ele te guia. Ele te guia. Meu irmão, se tem alguma coisa, talvez na sua casa, que você olha assim, sabe, não te dá um prazer. De repente até um quadro. Tu olha ali, irmão. Eu não sei. Mas isso daí não é de Deus, não. Tem coisa aí. Então tira. Vai ficar na dúvida. Ah, mas custa tanto. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a paz do seu lar? Tira. Há coisas que muitas das vezes é consagrada. E a pessoa traz sem saber. Até com boas intenções. Deixe o Espírito Santo falar. Amém? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Por pecados, é lógico. Por coisas que ele fala contigo e você não obedece. Isso que é o mais difícil. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aprenda. De repente ele quer que você faça tal coisa na igreja, quer ser ousado. Fala comigo, que com certeza o Espírito Santo já vai falar comigo. Fala com a Elma. Ore. Ore. Mateus 10, 22 diz assim: odiados de todos sereis, por
causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falando. Irmão, Jesus não falou assim, olha, todo aquele que crê em mim, me aceitar como único será salvo. Mas aquele que perseverar. Nós precisamos perseverar todos os dias. Está nas suas mãos escolher o Senhor ou não. Irmãos, finalizando, eu gostaria de lembrar com relação às 7 cartas do Apocalipse. A primeira e a última. Isso está em Atos 2, aí exatamente 2:7, por aí. Apocalipse. O que acontece? A primeira fala sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, todas as cartas eram para a igreja, é para cristão, é para o crente, amém? Então, dorme não, preste atenção, para o crente, para nós. A primeira de Éfeso, e falou o seguinte, olha, eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Porque senão brevemente eu virei contra ti e retirarei de vós o candeeiro, o teu candeeiro, se não te arrependeres. A partir do 9, do 4. Esse candeeiro é o Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus. É a alegria da salvação. A gente vê que aquela pessoa que não ouve a voz do Senhor, ela vai perdendo a alegria da caminhada. Ela se entristece. Ela fica sem alegria da salvação, sem o Espírito de Deus. Amém? E depois, irmãos, a última carta é a igreja de Laodiceia. Ele começa assim no capítulo 3, 15. Eu sei as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Esquecer do primeiro amor. Ser morno, não ser frio nem quente. O Senhor não quer que ninguém seja frio, mas sabe, irmãos, muitas das vezes o frio é aquela pessoa que não conhece o Senhor. E quando ela recebe, ela é transformada, ela se transforma num crente quente, fervoroso. Mas o morno é aquele com um pé na igreja e um pé no mundo. É aquele que recebe a palavra e continua no pecado. É aquele que vem mais um dia de religiosidade e na segunda-feira continua as mesmas práticas. O Senhor não deseja isso. O Senhor deseja que você seja fiel a Ele, seja do Senhor sempre, 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 sempre. Amém? O Senhor nos adverte para andarmos em santidade. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, não tiverem com a criancinha. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pode falar, irmão. Desde o início do culto, né? Deus trouxe uma palavra para mim e eu esperei no final. É exatamente acerca disso.
a palavra que o Senhor trouxe é o seguinte: se hoje fosse o seu último dia, como está a sua vida? Josimar costuma dizer, né? Morre criança, morre adolescente, morre jovem, morre velho, morre pessoas de todas as idades. E a morte, nem sempre ela avisa. E nem sempre dá tempo da pessoa se acertar e se posicionar no reino de Deus. Então, o que o Senhor falou comigo hoje foi: se hoje fosse o seu último dia, quanta coisa você precisa acertar? Quanta coisa eu preciso acertar? Então, é isso que o Senhor está querendo hoje. É que você se acerte com Ele. Em Lucas 12, conta a história de um fazendeiro que cresceu, multiplicou, prosperou, e ele pensando assim: vou derrubar esses celeiros, eu vou ampliar, vou fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor fala assim: louco, hoje o Senhor está pedindo a sua alma. O que você tem preparado, para quem será? O que você tem preparado? Você tem preparado só para essa terra? Seus olhos estão só correndo atrás do nada, do vento? Como está o seu coração? Você acha que se hoje, agora, tivesse um mal súbito, pá! E aí? Como é que você estaria diante de Deus? Um ataque fulminante. Atacou, morreu. Foi isso que Deus falou. Falou para quando a gente vier à igreja adorar ao Senhor, é para adorar como se fosse o último dia de adoração. A gente tem que viver os nossos dias como se fosse o último dia da nossa vida. Não pode ter coisas para se acertar e não se acertar. A Bíblia fala assim: não se põe sol sobre a vossa ira. Tem problema com o seu marido? Gente, eu e meu marido, nós nunca passamos uma noite, um dia, sem nos acertarmos. Às vezes, se a pessoa está nervosa, estressada, espera. Você não vai falar naquele momento. Deixa a pessoa acalmar. Que às vezes vem do serviço, tanta coisa na cabeça, aquela loucura, e vem muita agitação. Então a mulher tem que ter sabedoria. A mulher, ela é preparada para suportar. E ela tem esse poder de suportar. Então o homem que chegou cansado, nervoso, estressado, com tanta coisa que aconteceu, ouça. Está nervoso, às vezes descontou em você. Às vezes o meu marido conversava, ele mandava tanto lá, quando chegava em casa, também continuava mandando, né? Aí eu falava assim: sim, senhor. Então, tem coisas que você pode levar na brincadeira, mas aquilo que você não gostou, que te magoou, que te chateou, depois que acalmou, senta e conversa. Abre o seu coração, fala: olha, não gostei da forma que você está me tratando. Eu não gostei da forma que você falou. Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não guarde coisas. Não deixe coisas sem ser resolvidas dentro do seu coração. O nosso Deus é um Deus santo, não é brincadeira, gente. Não está brincando, pelo amor de Deus. Deus é santo. Essa palavra que eu estou falando para vocês é para mim também.
Porque para mim ele é tão santo quanto para vocês. E o que ele cobra de mim, do Josimar, cobra muito mais. A peneira para nós é muito mais fina. Porque nós conhecemos mais. Por conhecermos mais, a peneira é mais fina. Então, aquilo que você tem aprendido. Eu sou novo na fé. Glória a Deus. Mas aquilo que o Senhor já tem te ensinado, obedeça. Eu sou mais velhinho na fé. Obedeça. Aquilo que você leu na palavra, você entendeu? Obedeça. Para de fazer aquela coisinha assim que não entendi, não estou nem aqui, é assim mesmo, é a vida. Gente, Jesus está voltando. A Isabela esses dias falou assim, Jesus está voltando desde quando eu me entendo por gente. Eu falei assim, é a misericórdia do Senhor, que está aqui renovando a cada dia. Mas muitas pessoas que estavam guardando a volta de Jesus ainda não voltou, mas elas foram. Então, amados, esse momento é para você abaixar a sua cabeça. É você e Deus. E pergunte ao Espírito Santo, o que eu tenho feito que tem entristecido o Senhor? O que eu tenho feito que o Senhor não se agrada? Nós precisamos honrar e valorizar cada sangue de Jesus, cada gota que foi derramada. O sacrifício de Jesus foi terrível. A graça é para nós, é de graça. Mas não foi de graça a nossa salvação, porque alguém pagou o preço. E não pense que Jesus sofreu tudo aquilo lá para a gente simplesmente pecar e depois limpar a boca. Senhor, me perdoe. Perdoe. Sangue de Jesus tem poder mesmo. Mas quando você e eu nos arrependemos, quando a gente se arrepende e clama o perdão e a purificação do sangue de Jesus, aí o Espírito Santo, aí o Senhor te perdoa e te dá poder para você vencer. Eu acho que hoje Deus está chamando a cada um de nós para tomarmos uma posição de filho de Deus, de quem anda na luz. E quem quer tomar essa posição, é muito sério o reino de Deus. É muito sério as coisas de Deus. Deus é santo. A Bíblia fala que Deus procura os fiéis da terra. Ele procura as pessoas para se mostrar forte. Então hoje, se você quer tomar uma posição contra o pecado, contra a justiça própria, contra tanta justificativa. Às vezes a pessoa tem um comportamento errado, porque fica justificando. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu patrão, não sei quem, não sei quem. Gente, as pessoas que estão ao seu redor é remédio para você. É para mostrar o que está no fundo do seu coração. Você não percebeu ainda? Ou você está achando que você é santo, lindo, maravilhoso, e que o ruim é o marido, ou é a esposa, ou o filho, ou o parente, ou o vizinho, ou o chefe. Deus dá uma apertadinha para mostrar que está dentro do coração. É quando pisa no seu calo, aí que você vai ver quem está brotando aí, se é uma velha natureza ou se é uma nova natureza. Então, irmãos, nós vamos orar aqui. Josimar vai orar para a gente. Eu estou aqui e é isso que o Senhor quer. Se você quer tomar uma posição, é uma posição agora, e quando chegar em casa, você vai se acertar com o Senhor.
vai limpar as suas vestes, lavar a sua roupa espiritual, para que ela esteja limpa. E mantenha-se limpo. E se sujar, limpe-se na hora. É na hora. Alguém fez alguma coisa, te aborreceu, já perdoa, abençoa, já resolva. Não deixe a sujeira. Não deixe a sujeira ficar grudada aí. Não deixa você achar assim que não tem problema. Não tem problema e está vivendo dia após dia, dia após dia, dia após dia, com uma vida que não faz diferença nenhuma. Sabia? Que se a gente não for transformado, a morte de Jesus serviu para quê? A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele pagou o preço para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós recebêssemos o Espírito Santo. E esse Espírito é santo. Então tenha consciência que ele está em você.